Vamos para a palavra, gente. Segunda Crônicas, capítulo 7, no versículo 11. Que Deus abra nosso entendimento. Que Deus abra nosso entendimento para a sua santa palavra. Que nós possamos entender a palavra e sermos libertos. Porque a tua palavra diz, Senhor, conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. E a verdade é a tua santa palavra. Ela é a verdade para nossas vidas. Deus aparece a Salomão. Olha só, no tempo de Salomão, no tempo de Moisés, né? No tempo de Abraão, Deus aparecia para eles. E Deus aparece aqui para Salomão. Escute. Assim Salomão acabou a casa do Senhor, a construção, né, da casa do Senhor, a casa do rei e tudo quanto Salomão intentou a fazer na casa do Senhor. E na sua casa prosperamente o efetuou. Então o trabalho, né, o trabalho da construção da casa de Deus foi feito. Davi queria construir a casa de Deus, mas Deus usou o profeta para falar com Davi que ele não iria construir a casa dele. Porque se você estuda a Bíblia, se você conhece as escrituras sagradas, o que acontecia? Eles levavam a palavra de Deus, eles adoravam Deus em tendas, né? De tenda em tenda, e eles estavam lá adorando a Deus. E o que foi que aconteceu? E eles levavam a arca, né? Também carregavam a arca para onde eles iam. E aí o que foi que aconteceu? Davi queria fazer uma casa para Deus, para colocar a arca lá, para todos adorarem a Deus lá naquela casa. Por isso é chamada casa de Deus. Aí o que aconteceu? O Senhor disse que quem iria construir essa casa seria Salomão. Porque Davi era homem sanguinário, Davi era homem de guerras, Salomão já não era. Então, foi ali o Senhor usou Salomão para construir essa casa, que era a vontade de Davi. A vontade de construir uma casa para Deus não foi de Deus, foi de Davi. Foi Davi que quis construir uma casa para Deus. Aí Deus concordou, né? Mas falou que não seria ele, e sim Salomão. E o Senhor apareceu de noite a Salomão e disse-lhe: ouve a tua oração. Olha como é bom orar de noite. Porque de noite, gente, você terminou de fazer teu trabalho, de noite você terminou de fazer teu serviço, né? De noite é o momento que todos estão dormindo. E foi de noite que Deus se apareceu a Salomão. E ele diz aqui, e o Senhor apareceu de noite a Salomão e disse-lhe: ouvi a tua oração e escolhi para mim este lugar para a casa de sacrifício. Então o Salomão tinha construído o templo e o Senhor pegou e disse que ele ouviu a oração de Salomão e ele escolheu aquela casa que foi levantada, ele aprovou, né? Ele aprovou, ele concordou, ele efetuou ali aquele templo levantado como a casa dele. E o que aconteceu? Ali Deus disse, né, que lá poderiam apresentar sacrifícios. Que sacrifício? De oração, né? O sacrifício que era apresentado naquela época. Louvado seja Deus. E o que aconteceu? Se eu fechar os céus e não houver chuva, ou se ordenar aos gafanhotos que consumam a terra, olha o poder de Deus, hein, gente? E consumam a terra, ou se eu enviar a peste entre o meu povo. O que a gente tem visto aí, gente? A gente tem visto tudo isso, não tem? Pestes, os gafanhotos destruindo tudo, chuvas, né, que destrói tudo. A gente tem visto isso. Agora presta atenção. Mas se o meu povo se chama pelo meu nome, se humilhar e orar e buscar a minha face e se converter dos seus maus caminhos,
Então eu ouvirei dos céus, perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra. O teu povo tem buscado a tua face. O teu povo tem buscado bênçãos. O teu povo tem buscado prosperidade, casamento. O teu povo tem buscado as bênçãos materiais. Mas o teu povo não tem buscado a tua face para se arrepender. E olha só, gente, a gente tem que buscar a Deus para nos arrepender. Ele diz aqui, ó, nós temos que reconhecer os nossos erros, nós temos que ver o que estamos falando, nós temos que consertar a nossa vida. A tua vida está de acordo com a palavra de Deus? Responda para você, analise a sua vida. Você tem andado segundo a palavra de Deus, segundo a ordenança de Deus, segundo a vontade de Deus? É um povo que vive pedindo. Mas é um povo que se humilha a Deus, é um povo que conserta a sua vida, é um povo que reconhece os seus erros? Ou você só reconhece o erro do teu filho, do teu esposo, da tua esposa, não reconhece o teu erro? É muito claro esse versículo, gente. Ele está falando para o povo dele, para nós, para o corpo de Cristo, para a igreja. Você não quer a vitória, você não quer a tua terra sarada, você não quer teus filhos libertos, você não quer saúde, você não quer essa vitória? Ele está falando aqui para nós. E se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar e orar e buscar a minha face e se converter. Quantos querem bênção, mas não querem se converter, não querem praticar a palavra, não querem se santificar, não querem ter uma vida com Deus, não querem ter relacionamento com Deus. Ele diz: e se converter dos seus maus caminhos. Louvado seja Deus, então eu os ouvirei. Olha aí, gente. Para Deus ouvir nossas orações, tem que ter uma conversão na nossa vida. As pessoas acham: eu orei, Deus me deu, eu orei, Deus fez. Sabe por que Deus fez? Porque tem alguém que está convertido, que está orando pelas vidas, que está orando pela tua família. Presta atenção. Deus dá o livramento para o teu filho. É por causa dele? Não. É por causa que ele ouviu a tua oração. É por causa que ele ouviu a tua oração e livrou o teu filho. O teu filho não pratica a palavra de Deus, o teu filho não é convertido, o teu filho não está na presença de Deus, mas você que está na presença de Deus, você que está orando, você que está endireitando o teu caminho, você que está aí todo o tempo pedindo perdão, reconhecendo sua falha, reconhecendo seus erros e procurando viver em santidade, é por causa de você que Deus livra teu marido, livra tua esposa, livra teus filhos. É por causa de você que está nessa posição. Entendemos? É tão claro que quando Moisés estava lá levando o povo do Egito, quando Deus usou Moisés para libertar o povo, Deus ouvia a oração de quem? Era do povo ou era de Moisés? Era de Moisés, gente. Era de Moisés que Deus ouvia a oração. Tanto é que ficaram contra Moisés. Deus só fala com ele. Miriam colocou Arão contra Moisés. E o que foi que aconteceu? Miriam ficou leprosa. Quantas pessoas estão contra você porque você ora pela tua família? Quantas pessoas estão contra você porque você está lá na posição que Deus quer? Quantas pessoas estão contra você porque você está lá obedecendo a palavra, você está lá consertando a sua vida, reconhecendo os seus erros e tendo uma vida nova com Cristo, e as pessoas estão contra você? Não é verdade? Tem muitas pessoas da tua família contra você. Louvado seja o nome, mas o Senhor está dizendo, ele é bem claro. A gente vê um povo cobrando as coisas das autoridades, a gente vê um povo cobrando as coisas do fulano, do ciclano, do beltano, porque a gente vê um povo cobrando as coisas dos outros. Mas Deus não vê um povo se arrependendo, se convertendo, endireitando
consertando o seu caminho para Deus sarar a terra. O que o povo da nação brasileira precisa é se arrepender dos seus pecados, é se converter, é sair do mau caminho, para que Deus escute nossa oração. Quando Ló estava numa cidade a qual seria destruída por Deus, quem foi que Deus ouviu a oração? A oração de Abraão. Quando Abraão se humilhou pelo seu sobrinho, o que foi que aconteceu? O Senhor enviou o anjo para tirar a família de Abraão de lá. Foi por causa do clamor de Abraão, foi por causa da oração de Abraão, foi por causa da conversão de Abraão, foi por causa da fidelidade de Abraão com Deus, da adoração de Abraão com Deus, da obediência de Abraão com Deus. Foi tão obediente, gente, que Deus pediu seu filho como sacrifício. E Abraão levou o seu filho para ser sacrificado. É só a obediência de Abraão. E quando o seu filho ia ser sacrificado, o filho disse para o pai: Pai, cadê o cordeiro? Abraão disse para o filho: Deus proverá. E quando Abraão ia consumir o fato, Deus falou para Abraão: Não toques no menino, eis aqui o cordeiro. Oh, maravilha! Deus, ele só quer que a gente obedeça e confie nele, né? Abraão confiou em Deus. Abraão queria tanto aquele filho, o filho da promessa, e Deus pega, fala para Abraão: Abraão, eu quero que tu sacrifique o teu filho, que tu me dê o teu filho, não é verdade? E Abraão pegou, foi lá, calado, levou o jovem para ser crucificado, sacrificado, porque seria uma crucificação, né? Sacrifício, crucificação. Mas o Senhor não permitiu. O Senhor não permitiu. Louvado seja o nome do Senhor. Você é capaz disso? Oh, meu Deus do céu. É muito difícil, né, gente? Você é capaz de Deus dizer: me dá o teu filho para mim? A gente vê mães orando para que seus filhos não morram. A gente vê mães orando para que Deus não leve seus filhos, não é verdade? A gente vê mães orando: Senhor, eu não quero que o Senhor leve meu filho, cure meu filho que está na UTI, cure meu filho que está no hospital. Eu disse assim: eu vou levar para mim, ele é meu. Eu vou levar para mim. É muito difícil, Maria. É muito difícil. Eu analiso minha vida todo dia. Eu analiso a palavra de Deus todo dia. Todo dia. Eu digo para Deus que eu não quero enterrar nenhum filho meu. Que eles me enterrem, mas que eu não enterre eles. Não é assim que as mães querem? As mães não querem enterrar seus filhos. As mães querem que eles enterrem a gente. Não é verdade? É a lei da vida. Os pais vão envelhecendo, os filhos vão crescendo, se fortalecendo, e o certo é os filhos enterrar os pais, e não os pais enterrar os filhos. E hoje a gente vê pais enterrando seus filhos, jovens perdidos, jovens descendo sem salvação, jovens que não querem ouvir seu pai, jovens que não querem obedecer a Deus, jovens que não querem obedecer o seu pai. Imagine a Deus que não vê, não é verdade? Jovens que não honram seus pais, como é que vai honrar a Deus? Não vai, gente. Louvado seja o nome do Senhor, e o Senhor é bem claro aqui. Quantos estão lá dentro do templo, na casa de Deus, mas estão com o caminho errado, não se converte, não se endireita, não santifica a sua vida. Estão lá orando. Vão orar quanto tempo? Vão orar quantos anos? Quanto tempo nós vamos viver orando? E o Senhor está ensinando aqui bem claro para nós. E se o meu povo, que se chama pelo meu nome, a gente vive chamando o nome de Deus, né? Se humilhar. O que é se humilhar? É reconhecer os nossos
erros, é reconhecer as nossas fraquezas, é reconhecer quem nós somos perante a autoridade, né? O Senhor é a autoridade. Então a gente se humilha, Senhor, eu sou isso, eu pequei, eu errei, eu estou mostrando aqui, eu estou confessando aqui as minhas falhas, eu não consigo largar o cigarro, eu não consigo largar as drogas, eu não consigo largar a fofoca, eu não consigo largar esse adultério, eu não sei qual é o teu erro, né? Você sabe. E o Senhor está dizendo, se você se humilhar para Ele, falar os teus erros, confessar os teus erros, reconhecer que você é errado, Ele está dizendo aqui que o que Ele faz, Ele ouve a nossa oração. Ele ouve a nossa oração. E Ele o quê? Perdoa. Ele diz aqui, então eu ouvirei dos céus, perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra. A gente vive numa terra que está doente. Os alimentos é doente, o alimento não tem mais saúde, né? A gente vê que as plantas estão doentes, a gente vê que a terra está doente, a gente vê que o ar está doente. A gente tem visto isso, gente. A gente tem visto uma terra que não é sarada. Oh, Jesus amado. A gente tem visto isso, não é verdade? Então, para que haja essa cura na terra, para que haja essa cura em nós, na nossa família, tem que ter arrependimento, tem que ter conversão, mudança de vida, largar as práticas erradas. Mas você está querendo que os teus filhos larguem, você está querendo que a tua esposa largue a prática errada, você está querendo que o teu esposo largue a prática errada, mas o Senhor está falando é conosco. Eu tenho que largar as práticas erradas. Eu tenho que me converter. O que é converter? Transformar. Eu tenho que transformar a minha vida. A minha vida através da palavra de Deus. Conhecereis a verdade vos libertará. A palavra de Deus diz o que devemos fazer e o que não devemos. A palavra de Deus diz o que agrada a Ele e o que não agrada. Mas somos um tipo de pessoas que queremos que Deus faça a nossa vontade, mas nós não queremos agradar a Deus, nós não queremos nos converter, nós queremos que Deus nos abençoe tendo vida errada, sem conversão na nossa vida. E ele está bem claro aqui, ele está dizendo, se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar e orar, né? E ele não está dizendo e pedir oração, ele está dizendo para o povo dele orar. Nós temos que orar. Eu, você, todos nós, povo de Deus, temos que orar a Deus. Ele está dizendo aqui, não é viver buscando oração em tudo quanto é canto. Tudo quanto é live, você está lá pedindo oração. Entra em tudo quanto é templo, coloca o nome para os outros orar. Né? Assim, é aquela lista de nome para os outros orar. Mas ele está dizendo, se o meu povo orar, se eu orar, se você orar, se o povo de Deus orar. Na madrugada tem muitos dormindo. Na madrugada tem muitos aí que não estão em oração, que não ficam em oração. Na madrugada, de dia, tem muitos que não vivem em oração, é preocupado com seus afazeres, é preocupado com a situação financeira, é preocupado com o casamento, é preocupado com quem vai casar, é preocupado se vai casar, é preocupado se vai ter um carro, é preocupado com as coisas da terra, é preocupado com as coisas materiais, mas não é preocupado em quê? Em buscar a Deus. Não é preocupado em orar, em ter relacionamento com Deus. Nós somos um povo que não está preocupado com a sua conversão, né? O que tem de crente que brinca com as coisas de Deus, o que tem de crente que não é convertido, não é pouco não, gente, é muito. Muitos que crente é aquele que crê em alguma coisa. Tem muitos aí que estão dentro do templo sem conversão, sem mudança de vida. Você já ouviu aquela pessoa que fala para outra, tu tá lá dentro da igreja, mas eu não vi tu mudar nada. E tem pessoas que entraram dentro da casa de Deus e que analisaram sua vida, que largaram as práticas mais e que têm uma nova vida.
não é verdade? Tem pessoas que entraram dentro da casa de Deus e ouviram a palavra, aprenderam a palavra, se humilharam, pediram perdão e estão consertando a sua vida. Estão endireitando o seu caminho, não é verdade? Louvado seja o nome do Senhor. E ele diz aqui: e se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar e orar e buscar a minha face. Ele está falando para o povo dele. Ele não está falando só para eu buscar a face dele. Ele está falando para mim buscar a face de Deus, para você buscar a face de Deus, para todos nós que somos povo de Deus, buscar a face de Deus. A quem você tem buscado? A quem você busca? Você busca Deus ou você busca outras pessoas? Ele está aqui falando conosco. E ele diz, né? E se converter dos seus maus caminhos. Lembra lá que Deus falou ao meu coração: ora pelos pais. Quantos pais que os seus caminhos não é convertido? Mas está orando pelo filho que está na vício, está orando pela filha que está no vício, está orando pelos filhos que estão em rebeldia, mas muitas vezes nós estamos em rebeldia com Deus. Com Deus. Gente, a palavra de Deus é muito clara. Analisemos a nossa vida. A palavra de Deus é muito clara. Convertei-vos. Através do arrependimento, se arrependa e seja transformado pelo esse arrependimento. Gente, o arrependimento, ele gera transformação na nossa vida. O arrependimento, ele gera conversão. Você já viu aquele filho que chega com você: ah, mãe, me perdoa, né? Aí a mãe, claro que perdoa o filho. Aí sabe o que acontece? Aí aquele filho erra de novo. Ele pediu perdão da boca para fora. Ele não pediu perdão se arrependendo de coração, reconhecendo o erro, reconhecendo que ele falhou. E ele não converteu, ele não transformou aquela prática errada. Ele voltou a praticar a coisa errada de novo com a sua mãe. Por quê? Porque não foi um pedido de perdão com arrependimento. Pedir perdão dos outros é muito fácil, né? Mãe me perdoa, pai me perdoa, fulano me perdoa. Mas aí você vai ver se verdadeiramente esse perdão veio do coração, se veio com arrependimento, quando você vê que essa pessoa não pratica mais o erro. Quando você vê que verdadeiramente o teu filho mudou com você, que a tua filha mudou com você, que teu esposo mudou com você, que a tua esposa mudou com você, que houve uma conversão por causa do pedido do perdão. É isso que o perdão faz. Não adianta pedir perdão da boca para fora, gente. Não adianta. É o que mais a gente vê. Os nossos filhos pedindo perdão não sei quantas vezes. E continua na prática errada. Por quê? Porque eles vieram pedir perdão sem arrependimento. Eu vou pedir perdão da minha mãe porque ela vai me ajudar. Eu vou pedir perdão da minha mãe para enganar a mãe, para enganar o pai. Ninguém engana Deus, gente. Ele sabe. Quando nós pedimos perdão, arrependido dos nossos erros, e que a gente faz o quê? A gente se converte, a gente se transforma, a gente não pratica mais aquele erro. Esse é o verdadeiro perdão. Esse é o verdadeiro pedido de perdão. Esse verdadeiramente é o arrependimento. Eu errei, Senhor. Lembra do filho pródigo? O filho pródigo se arrependeu do que ele tinha feito com o pai, do que ele estava vivendo, se arrependeu de ter abandonado o pai, de ter ido embora da casa do pai, e ele disse que pecou contra Deus, pecou contra o céu, pecou contra o pai, pediu perdão do céu, pediu perdão do pai, e voltou para casa e não voltou mais para a prática velha. O verdadeiro arrependimento é esse, que gera esse fruto de conversão na nossa vida. E a gente olha para o povo, a gente olha para a humanidade e a gente vê que estão pedindo perdão, mas não vê transformação em sua vida, não vê convenção em sua vida. A Bíblia é muito cara, a palavra de Deus é muito cara. Pelos frutos se conhece a árvore.
É um povo que vive pedindo perdão, mas não tem fruto. O perdão, ele gera fruto na nossa vida. Fruto do arrependimento que tivemos. Então, você vai ver que o teu filho verdadeiramente pediu perdão quando você vê o fruto desse arrependimento, esse fruto desse pedido de perdão. É muito fácil, gente. Se nós conhecemos a Bíblia, se nós estudamos a Bíblia, se nós damos ouvido à palavra de Deus, é muito fácil de ver uma pessoa que se arrependeu verdadeiramente, porque a vida dela, aquela pessoa, teve mudança. E aquele que pede perdão da boca para fora, mas a sua prática de vida é a mesma. É a mesma. Voltou para o erro, voltou a te tratar mal, voltou a te desobedecer, voltou a mentir, voltou a te caluniar, voltou a ser teu inimigo, porque te pediu perdão da boca para fora. Não te pediu perdão verdadeiramente com arrependimento e querendo ter uma vida nova. Porque agora escolhi e santifiquei esta casa, para que meu nome esteja nela perpetuamente, e nela estarão fixos os meus olhos. Os olhos de Deus estão sobre a casa dele, hein? E o meu coração todos os dias. Os olhos de Deus, o coração de Deus está na casa dele. Então, louvado seja o nome do Senhor. Ele disse isso aqui a Salomão. Então, o que o Senhor veio falar para nós? Você que está sofrendo, você que está chorando, você que está vivendo o que está vivendo, você que sabe que a tua terra não está sarada, que a tua família não mudou, você que sabe como você está vivendo, o Senhor veio dizer para nós: se arrependam dos seus pecados. Meu povo que se chama pelo meu nome, se humilhar, orar. E orar não é pedir oração. É você que tem que orar. Eu que tenho que orar a Deus. E ele diz o quê? E buscar a minha face. O que eu estou fazendo aqui na madrugada? Buscando a face de Deus, por mim e por você. E ele diz mais o quê? E se converter. Tem que ter mudança de vida em nós. Ele diz bem claro aqui, e se converter, entregar a vida para Jesus é ter mudança de vida. Porque as pessoas acham que entregar para Jesus é viver sem mudança de vida, é viver na vida errada. Não, entregamos nossa vida para Jesus para haver uma conversão na nossa vida, haver uma mudança na nossa vida. O teu filho tem que ver que você mudou, mãe. O teu filho tem que ver que você mudou, pai. Muitas das vezes você está querendo a conversão do teu filho, mas ele não vê essa conversão na tua vida. Muitas das vezes tu está lá pedindo a conversão do teu filho, do teu marido, mas Deus não vê essa conversão na tua vida. Você está pedindo a conversão da tua esposa, mas Deus não vê essa conversão na tua vida. É muito claro, ele disse para o povo dele, ele disse para todos nós, que temos que nos arrepender e nos converter, nos sermos transformados. Criar vergonha na cara, o vocabulário certo. Eu tenho que criar a vergonha na minha cara e parar de errar, e parar de fazer coisas erradas, e parar de fazer coisas que não agradam a Deus. É isso que nós precisamos. Não é isso que você diz para os teus filhos? Cria vergonha nessa tua cara, não é assim? É assim que a gente tem que falar para nós mesmos. Eu tenho que criar vergonha na minha cara e largar essa prática errada. E me converter, ter mudança na minha vida. Louvado seja Deus. E ele diz mais, né? E aí o que acontece? E se converter dos seus maus caminhos. Então eu ouvirei dos céus, ouvirei as nossas orações, perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra. Então Deus, ele só perdoa os nossos pecados quando nós nos arrependemos verdadeiramente. Assim como você sabe que seu filho te pediu perdão, mas não foi do coração, foi da boca para fora, porque você não viu o fruto do arrependimento na vida do teu filho, assim é Deus. Deus sabe
quem chega a Ele e pede perdão da boca para fora. E Deus sabe quem chega a Ele e pede perdão com mudança de vida. Com essa conversão, Senhor, eu estou aqui arrependido dos meus pecados e não vou ter mais essa prática de vida. Louvado seja o nome do Senhor e engrandecido. Entendemos e aprendemos. Se nós fizermos isso, o Senhor sara a nossa terra, sara o nosso coração, sara a nossa casa, sara a nossa família. Então, muitas das vezes, tu está preocupada com a conversão dos teus filhos, da tua esposa, do teu esposo. Não é assim, gente? A maioria das pessoas, elas chegam sempre pedindo oração pelo marido, pela esposa, pelo filho, não sei por quem. Aí Deus diz assim, te converte primeiro. Primeira obra em ti, né? Primeiro se arrepende. Dá testemunho para o teu filho, dá testemunho para a tua filha. Eu sempre falo, teus filhos podem não estar em oração, mas eles vão dizer, minha mãe é uma mulher de oração, meu pai é um pai de oração, minha mãe é temente a Deus, meu pai é temente a Deus. E teus filhos vão dizer, eles vão dizer, eu sou assim, mas a minha mãe é uma mulher de oração, o meu pai é um homem de oração. Então é assim, gente, a conversão, a mudança de vida. Os teus filhos, os nossos filhos têm que ver isso em nós. O que adianta estar dentro da igreja se você continua sendo a mesma pessoa? O que adianta você estar dentro do templo se você é uma pessoa sem mudança de vida? Não tem fé, não confia em Deus, duvida de Deus, não se arrepende dos teus pecados, continua sendo uma mulher, um homem, uma mulher que murmura, que reclama, que, meu Deus do céu, não tem paz na sua própria casa. Parece que não tem Deus no seu coração. Então a gente precisa ter Deus no nosso coração. Ele nos dá paz. Nós precisamos confiar em Deus. E o Deus, ele tem, esses dias, ele tem, né, me alertado para isso. Filha, eles oram pelos filhos dele, mas eles não são convertidos. Eles precisam ser convertidos para mim ouvir a oração deles. Nós precisamos ser testemunho. Teu filho pode estar lá do jeito que tiver, mas ele está te vendo orando, ele está te vendo adorando a Deus, ele está te vendo você com uma vida transformada, convertida. Você não é mais aquela velha criatura, você não era aquela mãe, não é mais aquela mãe que vive no pé dele, que vive no ouvido dele. Você não é mais aquela esposa que vive no pé do teu marido, no ouvido do teu marido, cobrando o teu marido, cobrando coisas que você nem faz. Tem coisas que muitos, né, graças a Deus, hoje meus filhos estão na mão de Deus. Hoje eu quero saber da minha vida com Deus. Porque hoje eu tenho esse entendimento. Se eu buscar a face do Senhor, se eu me arrepender, se eu tiver mudança de vida, o Senhor vai sarar a minha terra. O Senhor vai dar vitória para os meus filhos. Isso está aqui guardado no meu coração. Então, muitas das vezes, você está aí querendo a libertação do teu esposo, mas você é uma mulher que não é liberta. Uma mulher que não tem mudança de vida. Então, a tua família tem que ver que você mudou. A tua família, os teus filhos. Poxa, minha mãe vivia reclamando. A minha mãe vivia me brigando. A minha mãe vivia me obrigando a ir para a igreja. Gente, ninguém tem que ser obrigado a ir para o templo. A gente prega, a gente é exemplo para os outros. Vou dizer uma coisa para vocês. Nós temos que ser o evangelho pregoado. O teu testemunho é o evangelho de Cristo pregoado. O nosso testemunho. Não adianta falar a palavra de Deus se teu filho não vê aquilo que tu prega na tua vida. Vai ser chamado de mentiroso e mentirosa. Quantas vidas, eu digo, quantas vidas, gente, a gente vai visitar e o marido diz, irmã, tu não sabe quem é essa mulher, dentro da casa de Deus está orando, está louvando. Quando vem da igreja, parece que veio com o diabo, já chega brigando, já chega reclamando, já chega vendo erro em tudo, chega gritando, já chega mal-humorada, chega sem paz. Por quê? Porque não se converteu, gente. Porque não se converteu. Então nós estamos na presença de Deus, nós buscamos a Deus pela nossa conversão, pela nossa mudança de vida.
O teu filho vai ter que dizer: minha mãe mudou. Oh, é muito maravilhoso quando nossos filhos olham para nós e dizem assim: a minha mãe mudou. O meu pai mudou. A minha mãe é crente, eu não sou não. O meu pai é crente, eu não sou não. Não mexe não com a minha mãe, porque ela é uma mulher de Deus. Não mexe não com meu pai, porque ele é um homem de Deus. Que maravilha, gente. Que maravilha, nossos filhos veem em nós essa conversão. E a gente vê um povo que quer os filhos convertidos, mas ainda nem sequer se converteram. Ainda continuam nas práticas erradas. Murmuram, reclamam, sem fé. Parecem pessoas fracas que não têm Deus na sua vida. Não confiam em Deus, não confiam na palavra de Deus. Não tem prática de oração, não tem prática de adoração. O filho, de vez de ver a mãe adorando a Deus, vê a mãe só chorando, né? Ai, tu tá fazendo isso, tu vai acontecer isso contigo, e vai não sei o quê. Em vez de o teu filho ver um motivo na tua vida para servir o teu Deus, para querer o teu Deus, ele não vê. Ele não vê. Ele não vê, ele vê uma mãe murmuradora que reclama, que quer mudar a vida do filho, não é isso? Você não tem poder para mudar o teu filho. Somente Deus tem o poder para mudar os nossos filhos. Somente Deus tem o poder para quebrar o coração de pedra. Louvado seja o nome. Entendemos a palavra, vamos obedecer a palavra. Vamos nos humilhar a esse Deus, buscar a sua face. Vamos nos converter, porque Ele ouvirá e Ele sarará a nossa terra. E a gente olha para o povo, né, de Deus, para o povo de Deus, e a gente vê um povo que nem todos são convertidos. A gente olha para um povo de Deus, você diz assim: esse daí é de Deus mesmo? Esse aí é cristão mesmo? Esse daí é mesmo um servo do Senhor, uma serva do Senhor? Pelo fruto, pelo vocabulário, pela prática, você vê que não é. Pelo testemunho, com quem anda, né? Como se comporta, como fala, a gente vê que ainda é uma velha criatura. E uma das coisas que Jesus disse para o doutor, né? Que foi que ele disse para Nicodemos: para nós entrarmos no reino do céu, nós temos que nascer de novo. Nós temos que ter uma vida nova. A vida com Cristo, com a palavra de Deus, a vida do caminho da verdade da vida, obedecer a Deus. Quando nós éramos velha criatura, nós não obedecíamos a Deus, nós não praticávamos a palavra. Mas hoje nós somos nova criatura, nós não somos? Hoje nós somos nova criatura. Você entregou tua vida para Jesus para quê? Não foi para a tua vida ser transformada? Não foi para você ter uma vida nova? Não foi para você ser salvo? Não foi para mim ser salva? Nós entregamos nossa vida para Jesus, Ele vai nos santificar. Ele está nos santificando. Você se separou, você entregou tua vida para Jesus, houve uma separação. Não, agora a minha vida é para Jesus. A minha vida é adorar Jesus, é obedecer a palavra, é procurar viver como a palavra nos manda. É isso que nós temos que fazer, é procurar viver como a palavra nos manda, como a palavra nos ensina, é largar as práticas do mal, é nos converter. Ele disse: se o meu povo se converter, gente. Porque as pessoas acham que é um milagre, né? Que vai ser um milagre. Olha, Jesus vai tocar naquela vida, pronto, já está convertido. Ah, se fosse assim, todos nós já éramos convertidos. Só que só o que é que tem? A gente tem que se arrepender. A gente tem que se arrepender, reconhecer os nossos erros e largar esses erros. Porque quando verdadeiramente nós nos arrependemos, gente, a gente larga esse erro e começa a viver uma vida nova com Cristo. E começa a viver, a caminhar com Cristo, a seguir os passos de Cristo, a seguir o caminho da verdade e da vida. Nós vivemos em obediência. Antes nós éramos um povo que não obedecia a Deus. Mas olha aí, essa palavra estava aqui no meu coração para me trazer na live essa semana toda. E eu disse: hoje eu trago, não vou estar desobedecendo a Deus. Hoje eu trago,
Por quê? Porque eu vejo o que está acontecendo no mundo. Porque eu vivo orando por vidas, eu vivo orando por nações. Todos nós que levamos a palavra, que servimos a Deus, nós estamos orando por famílias, nós estamos orando pelas nações, nós estamos orando pelo povo de Deus, nós oramos um pelos outros, nós oramos para que haja mudança em nossas vidas, mas o Senhor vem e diz com essa palavra: se o meu povo se arrepender, se converter, largar as práticas do mal, Ele está falando para o povo dele, gente. É para o povo dele, é para mim, é para você. Larga as práticas do mal, te converte, te arrepende, que eu saro a tua terra. A gente vê uma igreja doente, a gente vê um povo de Deus doente, em depressão, em ansiedade, sem fé, com medo. A gente vê um povo de Deus brincando de ser crente. A gente vê um povo de Deus que não tem prática, não tem prática de Cristo, não tem prática da palavra. Tem a palavra, o que foi que ele disse? Se o meu povo que se chama pelo meu nome, a gente vê o povo de Deus chamando pelo nome de Deus, mas a gente não vê um povo convertido, a gente não vê um povo transformado. São poucos que a gente vê que há uma conversão nessa vida, que há uma transformação, que largou as coisas erradas, que largou o mau caminho, que tem renunciado a si mesmo para Cristo viver em nós. A gente não é cego, pelo menos eu não sou cega. Eu acredito que você também não. Você sabe quem é crente e quem não é. O povo do mundo sabe quem é crente e quem não é. O povo do mundo sabe. Esse daí verdadeiramente é uma mulher de Deus. Esse daí verdadeiramente é um homem de Deus. Por causa de quê? Das nossas práticas. Não é por causa do que falamos, mas é por causa das nossas práticas. É por causa da mudança de vida em nós. Alguém vai dizer: essa mulher era daquele jeito. Hoje não é mais. Antes as pessoas não te honravam, não te respeitavam. Hoje as pessoas te respeitam. Por quê? Porque houve mudança na tua vida. Não é verdade? Eu estou falando pelo meu testemunho de vida, gente. Quando eu não tinha Jesus na minha vida, as pessoas não me respeitavam, as pessoas não me honravam. Eu era uma vergonha. Com Jesus na minha vida, tem pessoas que me respeitam, tem pessoas que dão crédito à minha vida, tem pessoas que viram mudança na minha vida. É simples assim, gente. É simples, mas o povo está chamando por Deus, mas não quer se converter, não quer mudar a vida, não quer ser nova criatura, não quer largar as práticas maus. A gente recebemos Jesus na nossa vida para quê? Para continuar sendo velha criatura? Para continuar no pecado? Se é para continuar no pecado, eu não tenho que buscar Jesus para a minha vida. Porque é Jesus que vai me libertar do pecado. Então vamos lá, né? Ficar no pecado. Tome uma decisão. Queira ser salvo. Queira viver para Cristo. Não fique em busca de Cristo só pelo que Ele te dá. Ele pode te curar, mas te salvar depende de você. Depende de você querer ser salvo. Porque Ele não vai salvar alguém que não quer Ele. Ele não vai salvar aquele que não entrega a sua vida para Ele. Você já entregou verdadeiramente sua vida para Jesus? Por que tem muitos afastados? Por que tem muitos desviados, gente? Porque nunca entregaram sua vida para Jesus. Mas aquele que verdadeiramente entregou sua vida para Jesus, ele não se afasta do caminho. Ele não se desvia, ele permanece no caminho, ele permanece consertando sua vida, ele permanece em arrependimento, ele permanece deixando as práticas do mal, ele permanece ali buscando a sua santificação, a sua conversão totalmente. Louvado seja o nome do Senhor e engrandecido. Amém? Ontem eu vi um testemunho, Deus escolheu uma irmã, 39 anos, mas o rosto de menina, bem jovem. Eu conheci, caminhei com ela. É uma filha obediente, uma filha que vivia na igreja, no jejum, sabe? Foi criada no evangelho, caminhava com a mãe para a igreja. Participei da vida dessa menina. Aí o que aconteceu? Deus deu o esposo, uma mulher sábia, vivia bem com seu esposo. E o que aconteceu? Teve um acidente agora, uma serva de Deus. Nunca vi aquela menina se afastar de Deus. Nunca vi aquela menina sair da essência. Louvado seja o nome do Senhor. Eu a conheci na essência do Evangelho. E Deus acolheu na mesma essência. Nunca se corrompeu, nunca
deixou as práticas do evangelho para viver a prática do mundo. Sabe, tem gente que é assim, que você olha e vê aquela vida convertida, entregou sua vida verdadeiramente para Jesus. Eu nunca vi ela passear no mundo, nunca vi ela querer as coisas do mundo. Sempre foi separada, sempre foi ali, com seu coração para Deus, voltado para Deus, sem se misturar com nada do mundo. Porque, gente, verdadeiramente, se você não entregar a tua vida para Jesus, a mídia te corrompe. Sabia disso? A mídia vai te corromper. As coisas do mundo vai te corromper. Então a gente tem que entregar a nossa vida para Jesus, verdadeiramente. Louvado seja o nome. E você que está afastado do caminho, volte para o caminho. Jesus está voltando.